Praise the Lord, my lords, the mightiest Louvado seja o prophets of Senhor, the Lord. poderosos profetas do Senhor. Well, blessed people, what Bem, a povo abençoado, opportunity to come to you que again poderosa on this day. oportunidade de vir a vocês With novamente lunchtime neste bread. dia, com o nosso we pão know da that the hora do Messiah is almoço. coming, E nós sabemos que o and the Messias Lord está Jehovah vindo. has E o spoken Senhor Jeová with me falou about the coming of the comigo Messiah. a respeito da vinda And, do Messias. We have announced this E nós temos tremendous anunciado day that is coming este tremendo across dia the que está face of the vindo globe. através We've da announced face the do coming of globo. the Messiah Nós temos across anunciado the a North vinda do American Messias continent, Central America, através South do America, continente americano, across the América do entire Norte, Africa, América Central, the toda entire a of Europe África, has also toda a listened. Europa também já They can ouviu access it. e pode The ter entire acesso China can a esta access it palavra. to this Toda a broadcast China tem acesso a esta and our global transmissão. broadcast. E The as entire nossas New transmissões Zealand, globais, Australia, toda a Nova Asia, Zelândia, Austrália, all the islands Ásia, can access todas as ilhas the podem announcement on the glorious acessar coming of the o Messiah. anúncio da gloriosa And vinda we do know very well that Messias. in the E calendar nós of the sabemos church, the muito calendar bem of the que no earth, calendário da the igreja, no next calendário most da important terra, event o próximo is the evento glorious mais coming of the importante Messiah. é a And so gloriosa vinda I do want Messias. to Então, encourage you, eu quero to encorajar your team, vocês, the broadcasters of the a studio, todos to make os sure that you record this transmitores, service para so that you ter can share it with certeza de que more vocês people vão later, in the gravar evening today este or tomorrow. culto para poder So it's good to compartilhar com record mais it pessoas and record hoje, it well. durante a And transmissão so, e blessed amanhã. people, Então, registrem, the Lord gravem muito Jehovah bem. has spoken with me Então, about povo the glorious abençoado, o return, Senhor the Jeová glorious falou coming of the comigo Messiah. a respeito do glorioso And I've seen retorno, that a event, and gloriosa that vinda has do been Messias. the center E eu já core vi este of evento, this e este mission of God evento está Almighty on the no earth, the centro current ongoing desta mission missão do Senhor on Deus which na He has terra, a sent missão us. atual com a qual And Ele on this nos mission, enviou. E the nesta Lord missão, Almighty o Senhor has made it very Todo-Poderoso clear deixou the time muito is over claro que and o tempo only a acabou holy e church que will somente enter uma into the igreja glorious santa vai eternal kingdom entrar of God. no So glorioso that e has come out eterno very reino de clearly Deus. Então, that isto only já a apareceu holy muito and a righteous claramente, church que will somente uma see the igreja eternal santa e kingdom justa of Jehovah verá o Yahweh. eterno reino de Jeová And Yahweh. I've shared with you several E eu visions, compartilhei including com the vocês recent várias ones visões, inclusive during the lockdown, as mais when He recentes showed me durante o the day of lockdown, rapture. quando ele me mostrou o One dia do part of the earth was in arrebatamento. the dark, Uma parte and da the other terra part estava em was in light in escuridão e daytime. a outra And He parte put estava me on era the dia, side that era was durante o day. dia. Então ele me And I colocou saw do people lado onde running from era offices, dia e eu vi as running from pessoas their saindo, buildings, correndo even dos seus took me to the escritórios, side that is dos dark. prédios. People Ele are até me running levou from their também do homes, lado que running estava out escuro, as pessoas and estavam saying, Jesus has correndo come, para fora Jesus das has suas come, casas, Jesus has gritando: come. Jesus So veio, you could Jesus tell veio, that Jesus probably veio. they were not Então Christians. eu podia Rather, dizer que they were not very keen in following that eu event. pude ver que eles não estavam acompanhando este evento muito de perto, porque eles gritavam: arrebatamento aconteceu, arrebatamento aconteceu, e muitas pessoas saíam dos seus apartamentos e eles falavam: ui, 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 Jesus chegou, meu marido foi, Jesus veio, meu marido foi. E eles estavam compartilhando, falando e confusos. Então, depois que isso acontecer, haverá muita correria e confusão. Eu já vi aquele dia. E eu vi a visão na qual ele me mostrou o levantamento em 15 de janeiro de 2017, como que a igreja vai sair do chão, então ela vai subir para cima no céu, totalmente cheia da gloriosa glória do Deus Todo-Poderoso, rápido como um raio, como um relâmpago, e ela vai entrar na enorme nuvem que estava do meu lado, perto de mim. Os gloriosos degraus foram baixados, então a nuvem abriu, eles entraram, então a nuvem fechou. E foi um espetáculo muito temível de se assistir. É por isso que hoje é o dia no qual nós estamos nos preparando para que cada ser humano, cada pessoa criada pelo Senhor deve estar muito preocupada com o fato e consciente do fato de que na Terra há necessidade de preparação e o tempo de preparar-se é agora. Novamente, eu vi muito claramente e disse que a forma de se preparar
de se preparar é arrepender-se e rejeitar o pecado, rejeitar a apostasia, a corrupção, a perversidade, e os sinais deste dia que está vindo são muito claros. Nós vimos que o Senhor nos instruiu para colidir as estrelas de nêutrons. Foi o evento mais chocante que aconteceu, onde o Senhor levou os seus 2 profetas a sacudir toda a terra. Nós anunciamos 13 anos antes de acontecer, a partir da Índia, anunciando um evento que iria acontecer, onde não havia nenhuma referência de nenhum evento como esse antes. E a perfeição da profecia foi perfeita, as chamas azuis, o abalo, a explosão, a colisão, até que as estrelas de nêutrons colidiram. Então, eu também profetizei diante dos seus olhos uma segunda colisão, e aconteceu corretamente, até o ponto em que os cientistas se inscreveram no nosso canal, a NASA, os cientistas espaciais, porque um evento como este, desta magnitude, que sacudiu toda a Terra, nunca tinha acontecido. Aleijados andaram neste último domingo, 37 aleijados, 2 cegos, 2 surdos e 2 lunáticos. Eles entraram na igreja, foi um momento espantoso. Algumas igrejas desta nação, as pessoas choraram amargamente quando viram aleijados como Shadrach Oibô, que era totalmente aleijado por 10 anos, ele vinha para a igreja, de repente ele está entrando na igreja vestido em um terno, em um fato. Então, finalmente a realidade parece que caiu sobre eles de que o Messias está vindo. Então, este é um tempo tão espantoso. Então, eu quero continuar a falar com vocês a respeito de como se preparar. Ontem eu falei com vocês a respeito do livro de João 9, 39 e 40. Eu quero continuar com essa escritura enquanto vocês estão na sua hora do almoço, saiu com seus amigos, está indo para a hora do almoço. A nossa escritura, João 9, 39, ele diz: vocês examinam as escrituras diligentemente, porque vocês creem ter nela vida eterna. Mas são estas mesmas escrituras que testificam de mim. Isto é Jesus falando com os fariseus. Lembre-se que Jesus acabou de levantar um aleijado, que era aleijado por 38 anos, que estava ao lado do tanque de Betesda, chamado Betesda. Então, os fariseus estavam muito furiosos por causa desta cura, porque ele fez essa cura num sábado. E então, em vez de ver a linda obra que o Senhor tinha feito, porque agora este homem encontrou cura depois de 38 anos de paralisia, então, isso é exatamente o que transformar luz em... É como se eles transformassem luz em trevas por causa da iniquidade deles. Então, Jesus respondeu para eles dizendo: vós examinais as escrituras porque creem ter nela vida eterna, mas são estas mesmas escrituras que testificam de mim. João 5, 40, ele diz: mas vocês recusam vir a mim para ter vida. Foi isso que nós examinamos ontem, e vocês viram muito claramente ontem que desde que a humanidade caiu no Jardim do Éden, desde que todos os que nasceram, desde então todos nasceram do mesmo DNA de Adão, são espiritualmente mortos, a não ser que vocês vão a Cristo Jesus, recebam vida espiritual, porque vocês estão espiritualmente mortos. Porque esta condição de morte espiritual, e que escolhe-se, então escolher Cristo ou não, vai ter um papel muito importante no final desta era, como nós vimos nos livros de Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, quando
aqueles que se humilharem a si mesmos, se submeteram a Cristo, aceitaram o senhorio dele, receberam o evangelho dele, do Senhor Jeová, eles serão salvos. Eles serão salvos do fogo, salvos do inferno, salvos do juízo de Deus, e eles serão imediatamente, será permitido a eles entrar na condição eterna, o eterno reino de Deus. Mas aqueles que não crerem serão lançados no lago de fogo. Vocês que estão sintonizados me ouvindo agora, nos seus escritórios, nas suas escolas em Nairobi agora, nas universidades, de onde quer que vocês sejam sintonizados, hospitais, restaurantes. Esta mensagem também está sendo anunciada em vários supermercados. Vocês que estão me ouvindo, eu quero deixar muito claro para vocês que há uma clara divisão, que alguns de vocês que ouvirem e aceitarem Jesus Cristo, apartar-se do pecado, crer nele, depender dele, render sua vida a ele, vocês são aqueles que vão entrar na condição eterna, na paz eterna, no eterno júbilo com Deus, o eterno reino de Deus. Mas aqueles entre vocês que estão sintonizados, que não crerem, serão lançados no inferno, onde haverá tormento eterno. Então é por isso que é muito importante ouvir essa instrução. Jesus estava falando com eles no livro de João 5, 39 e 40, ele estava acusando-os e dizendo para eles, vocês leem as Escrituras, mas as Escrituras não mudaram a sua vida. Ele estava dizendo para eles que cada Escritura que eles estavam lendo, essencialmente apontava para ele o Messias que viria e salvaria a humanidade, o Salvador do mundo. Mas eles estavam lendo as Escrituras e tentando diligentemente memorizar as Escrituras, mas estavam falhando em reconhecer Jesus, porque todas as Escrituras apontavam para Jesus, apontavam para a humanidade o Senhor Jesus. Então você pode ver o que o Senhor está falando exatamente agora. Estes profetas, desde que eles vieram, estão falando todos os dias a respeito da vinda do Messias. Eles nunca falharam em cada mensagem de anunciar a vinda do Messias, Jesus ou Messias. Todas as Escrituras apontam para o Messias que está vindo. Então eles estavam contestando, lutando contra ele, que era o Messias. Entretanto, eles liam as Escrituras. E nós vimos muito bem no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Nós vimos muito claramente, abram comigo, em Gênesis 2:17, ele diz, Gênesis 2:17, é isto que ele diz. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Quando Deus diz que certamente você morrerá, então você vai morrer se você fizer isso. E quando eles ouviram isso, então desafiaram Deus fazendo o que eles queriam. Então nós vemos a maldição que caiu em Gênesis 3:19, onde ele diz, do suor do seu rosto você tirará o seu pão, porque do pó você veio e do pó você morrerá. Gênesis 3:19. Então, esta foi a maldição da morte que sobreveio à humanidade por causa do pecado. E ele estava falando isso para Adão e Eva depois que eles caíram. Entretanto, vejam em Gênesis capítulo 5, versículo 5, ele diz o seguinte: viveu ao todo Adão 930 anos e morreu. Então, a morte da qual ele estava falando de Adão era uma morte espiritual. É por isso que Adão não morreu imediatamente. Imediatamente, assim que ele caiu no pecado e o juízo da morte foi decretado sobre ele, veio para ele, ele não morreu imediatamente, ele ainda viveu por 930 anos. Ele está falando da morte espiritual, que é muito pior. A segunda morte é muito pior, porque agora esta é a morte no fogo do inferno, no fogo.
É isso que você vê escrito no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15, o julgamento onde Satanás será lançado no lago de fogo e todas as pessoas que seguiram Satanás nesta vida também. Entretanto, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, enquanto eu construo isso para vocês na sua hora do almoço hoje, esta introdução, esta mensagem, Deuteronômio 30, 15, ele diz, se você ver Deuteronômio 30, 15, ele diz, vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade de um lado, ou morte e destruição do outro lado. E ele diz, pois hoje eu lhes ordeno que amem o Senhor seu Deus e andem em obediência a Ele, guardem seus mandamentos, decretos e leis, então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor estava falando a respeito do mover deles para a terra prometida, mas estas são as coisas que diz respeito a hoje também. É por isso que a minha mensagem hoje é, você realmente, a palavra tem mudado a sua vida? Durante essa transmissão global, o título da minha mensagem é, a palavra realmente tem mudado a sua vida? Porque os fariseus estavam lendo a palavra, as escrituras. Entretanto, eles não puderam ver o Cristo. E isso é muito sinônimo daquilo que vocês estão vendo na igreja deste dia presente hoje. Você vê que muitos cristãos vão para a igreja, eles leem as escrituras, mas eles falham em vir a Jesus, eles se recusam a vir a Ele para ter vida. Quando você olha a igreja deste dia presente, você pode dizer que ela não foi para Jesus. Eu vou explicar para vocês o que significa ir a Jesus e receber vida. A sua vida transformada totalmente, você se torna filho de Deus, você triunfa sobre o pecado, sobre os escorpiões, as serpentes, você pisa sobre os instrumentos do pecado, mas você vê que você realmente derrota Satanás, mas eles estão sendo vencidos por Satanás, porque eles estão lendo as escrituras, eles vão na igreja, mas estão fazendo a mesma coisa que os fariseus estavam fazendo naquele tempo. Se você abrir comigo no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, veja o que ele diz. Romanos 5, 12. Ele diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no pecado, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Novamente, ele está dizendo que o que Adão e Eva fizeram no jardim afetaram literalmente cada ser humano criado daquele ponto em diante, cada ser humano vivendo na terra. Então, aí está a necessidade de vir a Cristo. Então, Romanos, capítulo 6, 23, ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que ele estava acusando os fariseus e dizendo, vocês escrevem, vocês leem as escrituras como se você fosse encontrar vida eterna, sem saber que todas as escrituras essencialmente apontam para mim. Entretanto, vocês recusam-se vir a mim para ter vida. Mas não é isso que você vê acontecendo na igreja deste dia presente? Eles leem as escrituras, eles veem as coisas que contêm as escrituras, eles falam as escrituras nas suas orações, quando eles estão pregando e nas suas orações, entretanto, eles recusam ir a Jesus para ter vida. Então você vê que essas são você vê que os instrumentos da morte estão marcando a vida da igreja de Cristo neste dia presente. E o povo de Israel, eles alegavam que não podiam ver o Messias. Israel não pôde ver o Messias. Entretanto, o próprio Deus Pai testificou a respeito de Jesus, do Messias.
Look at John chapter 1, the book of John chapter Veja 1. João capítulo 1. Turn with me to John chapter 1. Abram comigo em João capítulo 1, nesta sessão da hora do almoço, enquanto vocês estão nos seus escritórios ou sentados nos parques em Nairobi, nos restaurantes, durante esta hora do almoço. Que tempo maravilhoso para vir a vocês. Mas ele está dizendo no livro de João capítulo 1 que o próprio Deus Pai testificou diante dos olhos de Israel a respeito do Messias. Ele enviou João Batista, João 1:29, ele disse, no dia seguinte, João viu Jesus vindo a ele e ele disse, eis, vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele disse, este é aquele de quem eu falei quando eu disse que ele vem com muito mais poder. Então Deus Pai testificou bem diante deles, por vós testificou a respeito do Messias. Então, como é possível que eles estavam alegando que não podiam ver o Messias? Então, veja os eventos da transfiguração. Mateus 17, leiam do versículo 1 ao 5. Enquanto ele ainda estava falando, então uma nuvem branca cobriu e uma voz de dentro da nuvem disse, este é o meu filho a quem eu amo, em quem me comprazo. Por favor, ouçam-no. O próprio Deus Pai testificou por voz do céu a respeito do Cristo. Eu posso dar o exemplo deste que fala com vocês. O próprio Deus Pai testificou de mim, de que tudo que ele fala é certo, tudo que ele faz é certo. Fui eu, Jeová, que fiz. Eu chamei a nuvem de Deus publicamente em uma profecia e a nuvem de Deus veio. É um evento muito histórico que nunca foi visto, um evento como esse, a não ser na outra vida. Eu andei e Deus resplandeceu a sua glória desde o céu, resplandecendo sobre mim e me acompanhado. Isso foi capturado em câmeras. O céu tem abertamente testificado destes profetas. Eu comandei chuva para descer em Lima, Peru, lá de Palermo, na Itália. E 2 meses mais tarde, quando eu vou a Lima, Peru, eu fiquei diante de toda a terra que estava sintonizada. Então falei diante de todos a terra e falei, Deus Pai, nós estamos aqui esperando para o Senhor abrir o céu. Essas coisas eu falei 2 meses antes na Itália, e naquele momento, quando eu falei, a nuvem desceu. Então, da mesma forma, Deus Pai testificou a respeito de Jesus, e desta vez por vós. Jesus, o Senhor Jesus, ele pegou os seus discípulos, ele pegou Pedro, Tiago e João, ao monte da transfiguração, do qual o evento eu sei tanto, mas não posso compartilhar aqui agora. Entretanto, no curso daquela conversa, a nuvem de Deus os cobriu e o próprio Deus Pai testificou de que este é Cristo Jesus, o Messias, aquele que foi prometido, o libertador e o salvador do mundo. Se você olhar em João capítulo 5, João capítulo 5, versículo 36 e 37, ele diz o seguinte, eu tenho um testemunho maior do que o de João. Eu tenho um testemunho mais forte, mais poderoso do que o de João, porque a obra que o Pai me deu para completar, as mesmas obras que eu estou fazendo, testificam de que o Pai me enviou, e ele estava falando dos milagres, dos sinais e maravilhas que ele fez diante dos olhos deles. Quão maravilhoso! Eu posso dizer hoje, diante do Senhor, hoje dizendo que esses 2 profetas que estão falando diante de vocês, a obra que eles vieram para fazer no poderoso nome de Jesus, Deus Pai tem, estas obras testificam de que eles vieram de Deus Pai do céu. Então tudo deveria ter sido tão claro e tão óbvio para eles, de que este é o Messias. E, entretanto, eles alegavam que no Antigo Testamento que eles liam, eles não viam o Messias
Eles não puderam vê-lo lá nas Escrituras. Entretanto, vocês e eu sabemos que o Antigo Testamento realmente, todo ele aponta para Jesus, aponta para toda a humanidade, para Jesus. Vejam o livro de Romanos, capítulo 9. Nós podemos começar em Romanos 9, povo abençoado, que oportunidade para vir a vocês. Talvez vocês estejam em comunhão em outra igreja e você disse para um amigo sintonizar nesta transmissão que está acontecendo aqui. Eu quero que vocês saibam que hoje nós estamos pregando a vinda do Messias e todos precisam se preparar em absoluta santidade e justiça para a vinda do Messias e rejeitar todo o pecado. Porque a palavra fala em Hebreus 12:14, faça todo esforço para viver em paz com todos os homens e sede santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Aqui nós preparamos a igreja, repreendemos o pecado, bem-vindos a bordo. Mas se você olhar em Romanos 9:4, olha o que ele diz. Romanos 9:4, ele diz: o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e através deles, ele traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Então, ele está dizendo aqui que os israelitas, eles são elevados, eles são chamados, o próprio povo de Deus. Por quê? Porque foi dado a eles a lei. Esta geração viu finalmente como que Deus escreveu nas tábuas da lei. Porque Deus escreveu no céu para mim, diante dos seus olhos. Está em toda a internet, toda a mídia social. Vocês viram os escritos do céu, vocês viram como que Deus escreve. Mas da mesma forma, se você for lá atrás, Deus escreveu a lei, e uma vez que a lei foi entregue para eles, eles se tornaram um povo especial, eles se tornaram os detentores das alianças da redenção, da palavra salvadora de Deus, da lei de Deus, da palavra de Deus. Eles foram o único povo a quem o plano redentor de Deus foi revelado, a igreja. Então, como que vocês se encontram na palavra como igreja? Porque vocês são os únicos que têm a palavra do Deus vivo. Entretanto, no final, vocês não encontraram Cristo. Vocês não são capazes de encontrar um caminho nessa palavra que você lê todo domingo. Muitos de vocês fazem estudo bíblico com os seus filhos, mas a palavra realmente mudou a sua vida? Eles continuam lendo a palavra, eles têm orgulho de dizer: nós somos aqueles a quem foi dada a palavra. Eu tenho tanto detalhe do passado que eu não posso compartilhar com vocês. Mas eles eram o povo escolhido de Deus. Entretanto, eles não conseguiram romper na palavra e ver para o Cristo que a palavra estava apontando, que aquela palavra apontava para Cristo Jesus, o Messias. É a mesma coisa com a igreja deste dia presente. Eles dizem que são os que detêm a palavra de Deus, mas como é possível que a palavra não transformou a sua vida? Não te fez rejeitar o pecado e viver uma vida de santidade e justiça? Como é possível que a palavra não falou isso para você? Eles alegavam que eles podiam ver o Messias. Eles tentaram matá-lo muitas vezes. Entretanto, nós sabemos que o Cordeiro do Sacrifício, que foi declarado no livro de Isaías 53, essencialmente aponta para Cristo Jesus, o perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. A mesma coisa.
Entretanto, toda a palavra de Deus fala da santidade de Deus, até o ponto de que aqueles que nasceram de novo e receberam a graça de Deus que Cristo Jesus, nosso Salvador, trouxe, eles têm que andar como filhos da luz, filhos de Deus, filhos da santidade. Mesma coisa está se repetindo na igreja hoje. É por isso que eu quero lidar com vocês durante este break da hora do almoço, este intervalo. Eu realmente quero lidar com vocês a respeito de alguns assuntos muito importantes que a igreja deste dia presente tem, que o crente deste dia presente eles têm, porque seriamente falando que se eles não se mudarem através do arrependimento, eles não verão o reino de Deus na igreja deste dia presente. A Bíblia está se repetindo. É por isso que eu decidi caminhar com vocês no erro que Israel cometeu, para que vocês não façam o mesmo erro que Israel não se repita na igreja. E se você olhar no livro de Isaías 53, Isaías 53, ele diz o seguinte. Ele diz, quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto terro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que nós o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas enfermidades. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus e atingido e afligido por Deus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, a reconciliação nossa com Deus, estava sobre ele. É por isso que você vê os aleijados andando hoje. Pelas suas feridas fomos curados, porque todos nós éramos como ovelhas que nos desviávamos. Cada um se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores não abre a boca, fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. Entretanto, quem da sua geração protestou? Ele foi eliminado. Versículo 9, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios. Entretanto, foi a vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Versículo 10. Isso está no Antigo Testamento. Isaías está falando a respeito do Messias. Então, o cordeiro do sacrifício que eles tiveram no Antigo Testamento apontava para o Messias. Então, como é possível que eles passavam por isso e não viram o Messias? Se você for, Êxodo 12, 5, ele diz o seguinte, o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 5, ele diz o seguinte, povo abençoado, ele diz, Êxodo 12, 5, ele diz o seguinte, no livro de Êxodo 12, 5. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito. Isso estava apontando para o Messias. Então, o que era isso a respeito do Messias que eles não conseguiram ver no Antigo Testamento, até o ponto que eles perderam um momento tão precioso da visitação? E nós sabemos que o sistema que Deus estabeleceu para eles para o perdão do pecado é que não haveria perdão de pecado. A ordem de Deus, o padrão de Deus para perdão do pecado era de tal forma que não haveria perdão de pecado sem o sangue. Isso também apontava para o Messias. Então, como é possível que eles alegavam que não podiam ver o Messias, contestavam e tentaram descartá-lo? Êxodo capítulo 11, nós estamos primeiro no Êxodo 12, 7, no
versículo 7 de Êxodo 12, ele diz: então passem um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores da porta das casas, onde vocês comerão o cordeiro. Então, isto está apontando para o Messias, o sangue do cordeiro, do Messias, o glorioso cordeiro de Deus, o sangue de Jesus, que viria para redimir o homem e nos curar e levantar aleijados. Entretanto, em Êxodo 11, 7, ele diz, um capítulo para trás: mas entre os israelitas, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Como foi que ele fez essa distinção? Pelo sangue do cordeiro. Isso também apontava para a vinda do Messias, o santo sacrifício de Deus. Então tudo estava lá no Antigo Testamento para que todos que quisessem ver o Messias pudessem ver. Entretanto, essa mesma Bíblia que os cristãos estão lendo, está aqui a vinda do Messias, a santidade do reino de Deus que está vindo está aqui, mas eles não podem ver. A semente da mulher que foi prometida em Gênesis 3:15. Esta semente da mulher que viria esmagaria a cabeça da serpente, onde ele diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Agora, ele falou, ele esmagará a sua cabeça e ele te ferirá o calcanhar. Isso estava apontando para o Messias. Este era o Messias sendo referido aqui hoje. O mensageiro da aliança, que você vê em Malaquias capítulo 3. Se você abrir o livro de Malaquias capítulo 3, povo abençoado, o mensageiro da aliança que ele refere aqui é o Messias. Malaquias 3:1, ele diz: veja, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Ele diz, então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele a quem vocês desejam, virá. Então, ele está falando dos dois profetas que viriam para preparar o Messias, o caminho do Messias. Então, de repente, ele aparece. Este é o Messias, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que vocês têm no Antigo Testamento, é essencialmente o Messias. Se você olhar no livro de Gênesis 14, este é o Messias. Então, como é possível? O que é isso que Israel alega que eles não podem ver o Messias? Gênesis 14, do versículo 17 em diante, ele diz: depois que Abraão retornou da vitória sobre Kedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, o rei de Jerusalém, antes de Jerusalém ser criada, rei da paz. Então Melquisedeque, rei de Salém, veio com pão e vinho. E este pão e vinho são os precursores da nova aliança, da cruz e do sangue. O pão e o vinho estão se referindo aqui, que ele veio, Melquisedeque, ele é o Cristo pré-encarnado. Esta é a imagem do Cristo que você tem no Antigo Testamento, e ele vem carregando o pão e o vinho. Isso não poderia ter sido mais direto do que isso, que ele está vindo para ir para a cruz. Ele estaria trazendo a nova aliança da redenção. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e ele abençoou Abraão dizendo: bendito seja o Deus Altíssimo, abençoou Abraão, Criador dos céus e da terra. E então ele vai entregar a Abraão os seus inimigos em suas mãos. Este é o Cristo no Antigo Testamento. Como é possível que eles alegavam que eles não podiam ver isso?
E eu vou chegar na igreja deste dia presente, como ela também está alegando que ela não pode ver Cristo na Bíblia. É por isso que hoje quase todos os cristãos estão andando em pecado. Isso é inacreditável. Eles estão alegando que eles não podem ver a justiça, que é o dever de todos os cristãos, o dever da igreja, que é trazer a justiça. Como é possível? Mas em Melquisedeque, no livro de Hebreus 5, 6, veja o que ele diz. Em outro lugar ele diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E se você olhar em Hebreus 6, 20, ele diz, onde o nosso precursor Jesus entrou por nós. Ele se tornou sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este é o Messias. É o Melquisedeque, é o Messias. O Messias antes da cruz. O Messias vindo preparando a vinda, a chegada dele, que ele veio a Abraão com a sua linhagem, trazendo o pão e o vinho, vindo a respeito de falando da redenção que estava vindo no Calvário. Se você ler o livro dos Salmos 1:10, ele diz, aqui ele traz muito claramente que Melquisedeque é o Cristo, Salmo 110, que como é possível que eles não viram esse tremendo sacerdote que é o Messias, o sumo sacerdote, Messias que estava vindo? E ele está dizendo, o filho do homem que Daniel viu, o filho do homem que Daniel viu. Se você olhar no livro de Daniel, em Daniel capítulo 7, o filho do homem que ele viu, no Antigo Testamento estava lá, bem diante deles, as escrituras estavam lá. Daniel 7, se você ler os versículos de 9 a 14, ele diz, enquanto olhava, tronos foram colocados no lugar, e o ancião de dias assentou-se, sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça era branco como a lã. O seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam todas incandescentes. Um rio de fogo saía de diante dele. Ele diz, milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou e os livros foram abertos. Então eu continuei a observar, por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Lembre-se que o Senhor me mostrou tudo isso no ano passado, quando eu estava falando de Daniel. Eu continuei olhando até que a besta foi ferida e o seu corpo foi destruído. A outra besta que assumiu a autoridade, mas eles foram permitidos para viver um tempo. No 13, ele fala, na minha visão à noite, eu vi alguém semelhante ao Filho de Homem. Este é o Messias do Antigo Testamento. Como eles poderiam estar lendo a Torá o tempo inteiro e não ver, sem ver o Messias? Como eles podiam alegar que eles não podiam ver Jesus? Era alguém como o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Ele trouxe o ancião de dias, ele foi colocado diante da sua presença e foi dado poder, autoridade, poder soberano. E todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará jamais. E o seu reino jamais será destruído. Este é o reino do Messias. Se você quer ver o Messias do Antigo Testamento, você pode ver o Messias. E eles o rejeitaram porque eles alegavam que não podiam ver. Eles viram Abraão, quando aquele que vem é o Messias. Então ele diz, no cetro de Judá, em Gênesis 49, é o Messias. O bom pastor, em Salmo 23, este é o Messias, o bom pastor.
He's the Messiah. So what is it that they could O not see Filho the do Messiah? Homem é o Messias, então como eles não podiam ver o Messias? The Lion of the tribe of Judah O is leão the da tribo de Messiah. Judá é o Messias. The branch O- coming out of Jesse, O renovo the que raiz sai the root of de David Jessé, that you see, a raiz de Isaiah Davi, 11, que that você is the vê em Messiah. Isaías 11, este é o Messias, povo abençoado. And then E então, he says to them, ele diz para eles, in the book of John chapter 5, no livro de João, capítulo John 5, chapter 5, verses João 39 and 5, 40, 39 e 40 é a nossa escritura base. Ele diz isso para eles. Vós examinais diligentemente as escrituras, porque vocês creem ter nela a vida eterna. These are the very scriptures that Estas são testify as about escrituras me, que yet you testificam refuse de to mim, come to me. entretanto And vocês life and rejeitam life vir a mim and para life ter eternal. vida eterna. But you see, in the present day Mas church, você vê na they are igreja reading deste the dia Bible, presente, they are eles estão reading lendo a scripture Bíblia, every Sunday. estão lendo as escrituras Every todos single os domingos. Sunday. Cada They are reading domingo scripture, eles estão people. lendo as escrituras, povo They read abençoado. scripture every Eles leem Sunday. as escrituras todos os And domingos. yet, the church Entretanto, a has not igreja gained eternal life. não She recebeu still vida languishing in eterna. sin. Ela ainda The está present rolando church. no pecado, a igreja deste dia presente. The book of 2 O Timothy livro chapter de 3, 1 to 2 5, Timóteo Mark 3, de there 1 will a be 3, ele terrible diz, times in the marque last days. isso, People nos will be últimos lovers- dias will be haverá lovers of dias themselves. terríveis, as pessoas serão Lovers of amantes de money, si mesmos, boastful, amantes do dinheiro, proud, arrogantes, abusive, orgulhosos, disobedient to their parents, abusivos, ungrateful, desobedientes aos pais, unholy, ingratos, without love, unforgiving, impiedosos, sem slanderers, amor, without self-control, brutal, sem not domínio lovers of próprio, food, glutões, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure, orgulhosos, rather than amantes lovers of dos God. prazeres, mais do que amantes de Deus, tendo uma aparência de piedade, porém negando o seu poder, significando, jogando fora a cruz e o sangue. Tem uma forma de religião e ele diz, nada tem a ver com isso. Então, eles, não é isto que a igreja desse dia presente está repetindo o mesmo erro, a mesma tragédia que os fariseus cometeram, lendo as escrituras, procurando vida eterna nas escrituras, porém não estão se submetendo a Jesus. Veja a igreja deste dia presente, quão desobediência. 1 Timóteo 6, 3 a 5, ele diz, 1 Timóteo 6, do 3 ao 5, ele diz o seguinte, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã instrução do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino santo, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca da palavra. Ele está falando a respeito do mau uso da palavra, da forma como a igreja lê a palavra, entretanto, ela não pode ver o Santo Filho de Deus que exige santidade e justiça dos cristãos de hoje. Ele está exigindo justiça e santidade do cristão deste dia presente. A Bíblia hoje, se você vê a forma como os cristãos estão vivendo sua vida hoje, os crentes cristãos, você pode entender que eles estão repetindo exatamente João 5, 39 e 40. Eles estão lendo como tradição em suas igrejas, pegando Hebreus capítulo 6, povo abençoado. Vejam Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6. Ele diz que é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, receberam o dom, participaram do Espírito Santo, foram participantes da palavra de Deus e dos poderes da era vindoura. Então ele diz, se eles caírem, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, porque eles estão crucificando os filhos de Deus novamente e submetendo-o à desgraça pública. Acaso não é esta igreja deste dia presente, não é dela que ele está falando, se comportando como os fariseus, dizendo, nós podemos escrever escrituras no domingo, mas não podem ver a santidade de Deus, que é o padrão mais importante para entrar no reino de Deus. As escrituras não é somente pelas escrituras. As escrituras foram dadas para a igreja, para a humanidade, para apontar para o homem, o glorioso Messias, para que eles possam
entrar no glorioso reino de Deus. Por que é que a igreja desse dia presente está lendo as Escrituras hoje, aqui agora, e não estão focados nos requisitos da santidade do reino que está vindo? Se a igreja deste dia presente tivesse lido as Escrituras, onde eles tinham escrito que as Escrituras foram feitas para te transformar e te tornar filhos de Deus. Filhos de Deus simplesmente significa que Deus está nos lembrando quem você é como cristão, que você não deveria ser o que você é, mas o que você deveria ser, filhos de Deus já separados do pecado. Escolhidos de Deus, eles crucificaram a carne. Filhos de Deus são controlados por Deus. Eles perderam o domínio de si mesmos. Eles agora são focados no celestial. Isso te diz que a igreja deste dia presente está lendo a Bíblia da mesma forma como os fariseus leram as Escrituras, sem encontrar vida nas Escrituras. Ele diz que se o homem não nascer de novo, então deve acontecer um novo nascimento. João 3,3. João 3,16. Se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. As Escrituras devem te conduzir para Cristo de novo, Cristo Jesus, para você nascer de novo e viver em novidade de vida. As Escrituras não era para ser lida como os fariseus liam as Escrituras. Deus exige que o seu povo foque no reino de Deus, no reino do céu. Ele ama o seu povo, ele se importa com ele os escolheu e ele espera que eles também se abstenham do pecado. Ele espera que eles vivam na terra como exilados, como peregrinos, como aqueles que estão passando em peregrinação. Forasteiros. 1 Pedro, capítulo 2. Abram comigo em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, ele diz o seguinte, no versículos de 9 a 11. 9. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma vez, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Esta é a igreja. Então, para terminar, povo abençoado, eu queria trazer esse despertamento para vocês se arrependerem. É por isso que o título desta mensagem, desta hora do almoço, é a Bíblia realmente te mudou? A palavra de Deus realmente mudou a sua vida? Quando você olha o cristão deste dia presente, a palavra de Deus mudou a sua vida? Ou você vê um povo que está lendo as Escrituras da mesma forma como os fariseus liam, mas a vida deles não está mudando? Então, se você quiser receber o Senhor, eu pauso apenas 10 minutos para vocês voltarem ao trabalho. Então, repitam esta oração. Diga, poderoso Senhor Jesus, eu fui iluminado para o fato de que a palavra, a Escritura que tu nos destes, as Escrituras bíblicas, o objetivo delas é nos guiar para Cristo Jesus e para que nós possamos receber a redenção de Jesus, a salvação da cruz e viver uma vida transformada, uma vida mudada. Então, hoje eu me arrependo no poderoso nome de Jesus e me aparto de todo o pecado e te recebo, meu Senhor Jesus, em minha vida para ser meu Senhor e Salvador. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para transformar a minha vida, mudar a minha vida, para que eu não seja como os fariseus que viviam lendo as Escrituras, mas a vida deles não mudou. Mas que quando eu ler as Escrituras, eu possa ver a santidade de Cristo, a santidade de Deus, a santidade do Espírito Santo e viver uma vida transformada. Eu te peço, meu Senhor Jesus, para estabelecer a tua palavra em minha vida e o Espírito Santo em minha vida. Guie os meus passos
passos para que eu ande em absoluta santidade, rejeite o pecado e me separe totalmente e viva uma vida cristã separada, totalmente separado do pecado desta vida. Por favor, mantenha meu nome no livro da vida para que eu possa entrar no glorioso reino de Deus, no poderoso nome de Jesus. Hoje eu nasci de novo. Amém. Se você disse essa oração, eu os abençoo novamente. Que maravilhosa oportunidade de vir até vocês. Este é o nosso programa, o Pão Diário da Hora do Almoço, que na Rádio Jesus is Lord 105.3, 105.9 FM e também no site www.jesuslordradio.org.info. Que o Senhor os abençoe. Toda Shalom. Jesus ama vocês, que o Senhor os abençoe. O Messias está vindo. Obrigado, Shalom.